todos. É uma honra cantar para os influencers. Isso quer dizer que os números no TikTok e no Instagram vão aumentar. Talvez sim, talvez sim, talvez não. Se eu com anos de fora, Satanás te ajuda para cá, depois te abandona. Olha para ti agora, eu deixo o teu brilho para saberes agora porque já não estás comigo. Mas me deixa te perguntar o que fez você voltar. Não há chance de recuperar, vou deixar-te doer. Agora chama quem disse para me deixar. Chama que sem a vida vai andar. Só quero dizer, só quero dizer. Chama quem disse pra me deixar. Chama que sem a vida vai andar. Só quero dizer, só quero dizer. Não vamos acabar, o melaço está bom, mas vamos voltar daqui a pouco. Ainda temos as palmas. Mas ainda vai voltar aqui, depois de mais alguns minutos vai voltar. Mas muito obrigado por este serviço, que dentro do CNJ, Isaías Calunga pediu-me, na verdade pediu-me não, ligou e disse-me que o convite tem caráter orientativo, portanto não podia dizer nada. E aqui estou para então liderar este, na verdade são 4 painéis, temos já os 3 convidados disponíveis conosco, agradecer a vossa presença, por vir, capacitar outros, influenciar outros para promover cidadania. Entretanto, é importante primeiro percebermos o que é cidadania, não é? Porque muitas vezes nós estamos diante das redes sociais que são nada mais do que uma extensão da nossa realidade. As redes sociais são uma extensão da nossa realidade no digital. E nos esquecemos do que é de facto cidadania. Cidadania é a combinação de direitos e deveres. Esta combinação, quando devidamente articulada,
quando o cabingano tem consciência de que tem direitos, mas também tem consciência de que tem deveres, ele está a caminho de exercer a cidadania de facto. Nos direitos, o direito ao voto, não é? O direito de ser eleito para funções de direção política, enfim, e a nível dos deveres, das centenas de deveres que existem, eu tenho o dever de preservar o património público, respeitar os mais velhos, tenho o dever de tornar-me um agente de transformação da própria sociedade, enfim, todas as atribuições que tornam a nossa convivência agradável. O que assistimos muitas vezes na extensão da realidade, que é o digital, é um pouco do descomprometimento, como diriam os brasileiros, dessa manta da cidadania, do cumprimento rigoroso da visão dupla que nós temos em relação à expectativa das pessoas para connosco, que é de estarmos diante do cumprimento do nosso dever e no exercício pleno do respeito dos direitos dos outros. E acabamos por nos transformar em agentes de desconstrução dos processos que podem ajudar a edificar esse edifício que se chama Angola. E então assumimos a responsabilidade de sermos aqueles que nas redes sociais têm mais seguidores, por isso usamos a calúnia, a difamação, agarramos nos elementos negativos da vida alheia e usamos para a nossa autopromoção e desconstruímos o outro. Esse comportamento, regra geral, não facilita a vida em sociedade, porque o outro, da vez errada, da vez da difamação, da calúnia, do assassinato de caráter, não é? Este, da vez, amanhã, não será ele, seremos nós o elemento da vez, porque estamos a normalizar a sociedade para processos de desconstrução dos valores. Há aqui uma sociedade sã, uma sociedade que se espera normal, deve procurar alcançar todos os dias. Então um dia chega a nossa vez. E quando chega a nossa vez, os outros influenciadores digitais que também estão no momento da vez da difamação, que não compreendem a responsabilidade que têm do ponto de vista da conservação dos valores e da construção da nação através do exercício pleno e não relativo da cidadania, entram para a guerra digital que assistimos todos os dias. Portanto, o nosso posicionamento enquanto jovens... Estamos a precisar de uma reforma e estamos a precisar de um acesso ao crédito. Mas não pode ser aquele crédito que o CNJ assinou com o BAE. Não pode. Eu volto-vos a dizer, eu só estou aqui porque eu quero contribuir verdadeiramente para Angola. Se for de mentira, não contem comigo. Então, BAE, tem que haver fundo bonificado. Eu não tenho condição, nem eles, de pagar 300 mil kwanzas por mês. Aquilo é notícia da política, meu irmão, tu és jovem. Nós temos que ter um fundo bonificado para a cultura e para as artes culturais criativas e que sejam bonificadas. Eu não posso pagar a mesma taxa de juros que a Sonangol ou uma empresa com 1.000 trabalhadores ou 500. Então, eu queria pedir em nome dos jovens ao presidente Isaías que chegue lá de novo e que diga que esses créditos têm que ser bonificados, porque senão o impacto disso vai ser zero. Aí sim, os influencers vão poder ir normalmente ao banco, comprar o computador, comprar o telefone, comprar o tablet, comprar a internet. Nós não temos que ser pedintes, não tem que nos dar nada.
Nós temos braços, perna, cabeça, não tem que nos dar nada. O que o governo tem que fazer é criar a política certa para nós podermos usar a nossa criatividade e transformá-la em dinheiro. Se vocês nos derem isso, nós contribuímos com impostos. E somos muitos. É tudo o que eu tenho para vos dizer hoje. Eu vi sempre assim, uma pessoa muito direita, muito curta. Pegou pesado. Direito nos objetivos. Eu acho que vamos ter agora um momento de música. Passamos já para este momento. Não, põe vai beber. Tem que meter o conceito das moças aqui que estão terminando. Sim, a vizinha falou, outra influencer falou, deixou o damo, depois a outra influencer que falou, pegou o damo, casou. Que todo mundo é. Não me
bem de ser informado que só tenho 15 minutos. Então tenho que fazer um exercício telegráfico possível para poder correr aquilo que coletei sobre o tema que me foi incutido. Para entrarmos no cerne da questão, devo louvar a iniciativa do Conselho Nacional da Juventude. Eu acho que é uma iniciativa plausível. Espero que dê continuidade em outros fóruns, em outras localidades, para que mais jovens como nós possam ter a oportunidade de aprender com todos que têm algum aprendizado a passar sobre o universo digital. Desculpe, vou pedir para chegar até aqui. Não quero a ideia de vazio. Chegasse aqui. E só uma correção de uma gafe, não é Manuel Mota, o meu nome é Francisco Mota Manuel. Artisticamente conhecido comumente mais que faz parte das vídeos de batalhas de rap, acredito que algumas pessoas aqui já viram. Entrando no cerne da questão, o tema foi escolhido de propósito, porque é um assunto de elevada pertinência e eu gostava de partilhar o que penso a respeito com as demais pessoas. Pese embora também estou aberto a aprender com tudo que os outros podem dizer, assim como já comecei a aprender com os preletores que não disseram. O tema é consequência jurídica do mau uso das redes sociais. Para falar desse tema, para mim é importante distinguir inicialmente, dizer que do lado temos a consequência jurídica, que é nada mais, nada menos do que o trato que a lei dá a determinado comportamento juridicamente relevante. E vamos aprofundar ao longo da explanação. Do outro lado temos mau uso das redes sociais. Inicialmente a tônica recai, ou das plataformas digitais, desculpa. Inicialmente a tônica recai para a palavra plataforma digital. Vou fazer um périplo histórico para tentar provar a importância da internet e de todas as plataformas digitais. Reparem que, depois, para alguns estudiosos, depois da primeira e segunda revolução industrial, o surgimento da internet e todas as plataformas que ela trouxe atrelada a si mesma é considerado a terceira maior revolução. Por força disso, o mundo hoje, no século XXI, é considerado uma aldeia global e a informação difundida nessas plataformas corre o mundo à velocidade da luz. Hoje em dia nós pegamos um dispositivo eletrônico, entramos na Google, escrevemos, clicamos 2 vezes e temos um livro em PDF, portanto a informação está disponível para nós. Isso é muito positivo, mas também tem um outro lado da moeda. Só que esse outro lado da moeda, ao contrário do que muita gente diz, não, o Facebook hoje veio para trazer problema, o YouTube, etc. Não são as plataformas digitais que trouxeram o problema sempre esteve nas nossas consciências. Eu gosto muito de uma tese de um bispo católico da era medieval chamado Santo Agostinho de Hipona. E ele fala da concepção do ser humano e negativiza o ser humano, diz que é uma pessoa egoísta e depois traz muitos outros defeitos atrelados ao ser humano. Para dizer que o problema não é o Facebook, não é o YouTube, não é o Twitter, não é o TikTok. O problema é o indivíduo que está a manusear essas plataformas. Portanto, do comportamento adotado no manuseamento dessas plataformas, pode-se despoletar consequências jurídicas negativas, positivas também, mas aqui a tônica recai na negativa por causa do assunto ser mau uso, o uso negativo. O mau e o negativo entendemos que pertencem ao mesmo universo semântico, portanto são primos e andam juntos. Quando estamos em presença do mau uso das plataformas digitais, quando não temos capacidade ou discernimento de entender que aonde termina o nosso direito ou a nossa liberdade de comunicar ou de produzir e veicular conteúdo nas respectivas plataformas, ofende ou pode a essa possibilidade de ofender direito de outro. Repare, se eu for ao meu Facebook e fazer uma publicação sobre o Ednardo Soares, vou usar o Ednardo no exemplo porque é uma pessoa amiga, e dizer o seguinte, por escrito: o Ednardo Soares é meu vizinho, vive aqui no Prenda, numa casa atrás da minha, e é um indivíduo bêbado. Ok. Esse comportamento exercido nessa plataforma acaba por despoletar uma situação jurídica que pesa sobre mim, que é um crime de difamação. E acredito que muitos de nós, ou pessoas familiares ou famosos que nós conhecemos,
já foram difamados e caluniados em plataformas digitais. Não só redes como tal, mas, por exemplo, o YouTube. Nós temos muitos angolanos que fazem conteúdo para o YouTube e que, às vezes, não têm essa cautela. Isso é extensivo até para os portais e assim sucessivamente. Portanto, quais são as consequências que sobressaem dessas condutas? Quando nós achamos que o nosso direito de fazer um conteúdo não ofende o direito do outro, quando não temos a capacidade de perceber isso, a consequência é que a conduta por nós adotada pode circunscrever um crime plasmado na nossa ordem jurídica penal, porque nós temos um Código Penal que tem um capítulo que fala dos crimes contra a dignidade das pessoas e dentro desse capítulo tem uma secção que fala dos crimes contra a honra. O que é a honra, por outras palavras? É o direito ao bom nome, à boa reputação que todo mundo tem. E o direito ao bom nome, isso já vem desde a nossa Constituição, que é a lei magna e que está no topo da pirâmide normativa. Ora, se o legislador constituinte teve o cuidado de acautelar essa situação, é porque a partir dali entendeu-se que é necessário que eu respeite a honra, o bom nome do outro, para poder proporcionar a coesão social, para eu poder coabitar com o outro num espírito de harmonia. Se assim não pensarmos ou entendermos e acharmos que eu, por ser TikToker, posso fazer um conteúdo jocoso com um acontecimento que envolve guarda de determinada pessoa pública, em regra os famosos são os mais visados nesses assuntos, eu envolvo essa prática. E esse comportamento aqui está em voga porque levanta-se outra questão, que é o baixo, e eu falo isso sem me errar, o baixo nível de literacia jurídica. O que nós vimos, e até podemos aqui abrir um parêntese com as redes sociais de lado e olhar para a televisão, o que nós assistimos diariamente é um bocadinho triste, porque é frequente vermos pessoas, querem televisão, e já agora dentro do tema, quer nas plataformas digitais, em vídeo ou texto, a difamarem ou a caluniarem terceiros. E quando eu falo da falta de literacia jurídica, é porque na maior parte dos casos, os visados não recorrem aos serviços de justiça para despoletar um competente processo contra quem ofendeu a sua honra. Portanto, desculpem, é necessário que saibamos que a nossa liberdade é limitada. E, aliás, não existe liberdade em absoluto. E eu trouxe esse tema a propósito porque vou contar um episódio. Um amigo meu criou um projeto e pegou uma foto minha, publicou a dizer que eu confirmei a presença naquele projeto sem me consultar previamente. Eu me deparo com aquela situação, ligo para ele e ele disse assim: olha, eu sou livre de postar o que eu quiser, o Facebook é meu. E você tem a liberdade de aceitar ou não. Eu disse: ó, camarada, a tua liberdade não é o que você pensa, porque isso já é libertinagem. Portanto, aquele indivíduo não sabia a fronteira que delimita o que é liberdade e o que é libertinagem. Libertinagem é o despoletamento ou seja, é o uso errôneo da liberdade. As pessoas têm liberdade de criação, sobretudo os influencers digitais, que são pessoas propensas e, aliás, que se dedicam com mais tempo na criação de conteúdo, têm essa liberdade. Portanto, a liberdade artística também é consagrada, também é um direito, mas não pode ferir a honra de outro. Aqui estou a falar da honra que comporta calúnia, injúria, difamação, mas podia falar de muitos outros crimes que são praticados no uso das plataformas digitais, ao nível de portais e páginas pessoais, ou até mesmo conta em Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mas há uma outra questão: por que as pessoas sentem-se à vontade a fazer isso sem remorso, sem peso de consciência? Eu vou recorrer a uma passagem que está no hino nacional da Angola, que diz assim: honramos no passado a nossa história e construímos no presente um homem novo. E a minha questão é: será que nós, sociedade angolana, estamos a construir o homem novo? Não estamos a construir o homem novo. Por quê? Porque vivemos quase que numa selva de betão, onde todo mundo, e os mantideram falaram um bocadinho sobre isso, falam, acham que devem falar de todos como bem lhes apetecer, sem olhar para as regras que devem ser observadas para se nortear a convivência social. E, aliás, todo ser humano
tem de perceber que no âmbito da sua concepção por Deus é uma trilogia. É biopsicossocial, quer dizer, tem existência física, psicótica, que abrange a dimensão espiritual e social. Social por quê? E entro aqui na questão... Muita pressão. Cortou o raciocínio. Eu chamei aqui a questão da sociabilidade humana para dizer o seguinte: a responsabilidade social, em primeira instância, é chamado a todos, no sentido de compreendermos que nós não fomos feitos para viver de forma isolada. Se olharem para a origem da espécie humana na perspectiva cristã, vão ver que Deus primeiro fez Adão, depois Deus viu que Adão está isolado. Então sentiu a necessidade de fazer a Eva, para fazer companhia ao Adão. Significa que na nossa essência, quer seja científica ou cristã, nós não somos seres isolados. Olha, se formos feitos para viver em sociedade, devemos perceber que quem nos rodeia nessa mesma sociedade, aliás, só a sociedade onde há mais homens, porque se fosse uma selva já em uma sociedade, devemos perceber que quem está ao nosso lado é pessoa como nós e devemos respeitar os direitos dessa pessoa. O direito ao bom nome dessa pessoa, a honra dessa pessoa. Então, é necessário que reflitamos todos os dias sobre isso, que passemos essa mensagem a outras pessoas para que possamos ter uma comunidade virtual que não seja uma selva e que trabalhemos diariamente para criar o homem novo que se diz no hino nacional. Penso que resumir o essencial do tema que me foi dado, faça a redução do tempo que me foi apresentado e também espero ter ajudado com a explicação que trouxe, porque aprendi com o que fui ouvindo desde que cá cheguei. E mais uma vez, obrigado pelo convite.